Ian, o delegado da Polícia Civil de Araranguá, Maurício Preto, fez o favor de nos atender agora aqui, está na linha. Eu queria que tu já pudesse fazer a primeira pergunta para ele, por favor. Bom, delegado, dentro do que a gente está falando, bom dia, primeiramente, sobre essa presença das pessoas no momento em que a ponte cedeu. Ao longo da semana nós conversamos com os bombeiros, fizemos levantamentos, a gente sabe que de registro tem aquelas pessoas que foram resgatadas no local ou que foram depois encontradas, né, mesmo dadas como desaparecidas, mas depois encontradas, e também aquelas pessoas que foram direto para o hospital. Somando todas elas, inclusive o Brian, que estava desaparecido, a gente tem um pouco mais de 30 pessoas nesse levantamento de que se tem registro. Porém, a gente ouviu muitos relatos, os primeiros davam conta de 100 pessoas, mais de 100, depois esse número foi reduzindo, bombeiros falam em 60 pelo menos, a Polícia Civil tem um número, porque a gente tem um registro oficial de apenas em torno de 30 pessoas. Onde estão essas outras 30? São pessoas que não registraram a ocorrência? Com o que a polícia trabalha agora de numeração de pessoas que realmente deveriam estar naquela ponte naquele momento? Bom dia, Ian. Bom dia, Mariana. Bom dia, Luciano. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Ian, então, esse número de 60 pessoas é a projeção que nós trabalhamos também, tá? A Polícia Civil do Santa Catarina, né? Em conjunto com a Polícia de Torres, nós já ouvimos 34 pessoas, tá? Que tiveram envolvimento direto e indireto nesse acidente trágico aí, certo? Então, nós estamos trabalhando com uma estimativa de 60 pessoas, tá? Aquele vídeo que circula de uma pessoa que grava o momento ali em que há o rompimento do cabo e as pessoas caem, ele foi encaminhado para a perícia, tá? Para seja feita uma análise, então, com relação ao tamanho da ponte e uma estimativa de pessoas que estavam sobre ela. Mas nós calculamos, assim, preliminarmente, umas 60 pessoas. 3 vezes a mais, né, do que o limite, né? É uma ponte que não tem um controle. Ela foi feita como quase todas as pontes para se ligar de um lado ao outro. Não tem um controle, não tem uma catraca, não tem alguém cuidando nos dois lados, enfim, né? Delegado, a gente tem informação da família que ele não sabia nadar, né? O corpo indicou mais alguma coisa? Ele teve algum choque na hora que ele cai, enfim? Ou foi essa não habilidade dele que acaba levando ele ao óbito? O Mamptuba estava muito movimentado, enfim, o que o senhor pode falar mais pra gente? O que o corpo pôde dizer a mais? Luciano, a questão do corpo, né? Quando passam já vários dias em um corpo que está submerso em água, nós temos várias caracterizações, assim, né? Então, o corpo dele, ele estava bastante deformado, né? Mas isso não é relativo, muitas vezes, à questão de impacto, de queda, né? O afogado, ele se comporta de maneira muito diferente, dependendo de como o corpo é encontrado, sabe? Você encontra afogados, muitas vezes, muito inchados, com partes do corpo, às vezes, deformada por ação de animais marinhos mesmo, né? Até mesmo em rios, dependendo do tempo. Então, a gente não tem como prever isso, né? Agora, o laudo pericial vai definir, né? Vai verificar se é possível encontrar daqui a pouco a presença de água nos pulmões, né? Isso também é indicativo de afogamento, né? Mas isso tudo agora o IML de Araranguá ali vai fazer o exame cadavérico e vai nos definir aí qual foi a causa mortes. Mas como vocês haviam falado no início do programa, é muito provável, né? Os indícios são evidentes que ele teria caído na água, né? E se afogado. Isso são os indícios que nós temos e tudo leva a crer que isso teria acontecido. Delegado, nós temos 3 circunstâncias. A primeira é o excesso de pessoas numa ponte com capacidade de 20 pessoas. Os vídeos que mostram que haviam pessoas pulando e se balançando, enfim, fazendo movimentos inadequados, e o fato de que uma análise feita pelo Departamento de Criminalística do Instituto Geral de Perícias apontou que esse cabo estava corroído. O cabo que rompeu estava corroído e deveria ter sido substituído. Inclusive, aqui tem uma fala da Sheila Vendit, que é a diretora do Departamento de Criminalística, que ela fala
que, embora o número de pessoas fosse superior ao previsto, o estado de degradação do cabo faria essa ponte romper mais cedo ou mais tarde. De que forma isso implica na investigação? Como isso pode atribuir culpa às prefeituras envolvidas? De toda forma, o estado estrutural da ponte, tá, ele é precário. Você percebe in loco, né, visivelmente, né? Primeiro que a ponte ela tem 2 tipos de ancoragem, tá? Se vocês perceberem ali, a ancoragem feita no lado de Torres é diferente da ancoragem feita no lado de Passo de Torres, tá? A ancoragem feita em Torres, ela é feita por meio de grampo, né? Na própria base do pilar ali, né? E esse grampo e essa base está totalmente corroído pela ferrugem, né? Pela ação da maresia. E a ancoragem feita por Passo de Torres, ela passa por cima do pilar e é feita no solo, tá? Isso garante mais tensionamento para a ponte. Então, por isso que você tem ali o rompimento, basicamente ocorreu do lado de Torres, tá? Apesar dos cabos estarem de forma uníssona, tá? Com bastante corrosão, a forma de ancoragem também pode ter favorecido para o rompimento ter ocorrido ali, tá? Mas, enfim, né? Com os acidentes, eles ocorrem, tá? Em grande parte, né? Os acidentes, os crimes culposos ou com dolo eventual, muitas vezes, né? Aqueles não voluntários, né? Os casos não voluntários, né? Que não há dolo, né? A gente percebe que grande parte deles ocorre por uma série de fatores, são um conjunto de fatores, né? E aí, no caso do acidente da ponte, a gente percebe que, claro, aliado ao excesso de carga, né? Um maior número de pessoas que teria sido previsto, né? Que seriam 20 pessoas, a gente prevê 60 pessoas. O uso anormal também por parte dessas pessoas, né? E muitos pulavam, muitos chacoalhavam. Isso causa um tensionamento maior que o normal, né? E principalmente o estado de conservação da ponte, tá? Isso é visível ali, você percebe que havia falta de manutenção, né? Então, isso sim vai ser investigado agora, né? Para buscar os responsáveis, né? Porque nós temos 2 prefeituras que são gestoras dessa ponte, que são responsáveis, né? E aí tem que se buscar agora os planos de manutenção preventiva que foram feitos, qual é que foi feita a última substituição desses cabos, né? Por que um lado é diferente do outro, né? Qual engenheiro validou isso? Então, tudo isso agora vai ser buscado durante o inquérito policial aqui de Passo de Torres. Delegado, a gente tem a maior tragédia envolvendo jovens do Brasil numa cidade do Rio Grande do Sul, que é Santa Maria, que é a Kiss, né? O tempo que passou, os traumas que ainda causa, a gente não teve ainda a responsabilidade que um país sério faria, né, para deixar como exemplo. O senhor faz o seu trabalho, né, a polícia consegue fazer isso, enfim, né? O senhor acha que alguém vai ser responsabilizado mesmo? Essa opinião minha é muito subjetiva, né, Luciano? A gente tem que trabalhar, né, de acordo com o que a gente observa no inquérito e promover os indiciamentos, né? E remeter esses casos à justiça, né? Então, aí depois cabe ao Poder Judiciário daí fazer o trabalho dele, né? Junto com o Ministério Público, claro, promovendo as acusações, né? Então, debater esse tipo de assunto, né, como parte envolvida, para mim é complicado, né? Então, eu entendo que a Polícia Judiciária, a Polícia Civil vai fazer sua parte, né? Vai apurar, né, com responsabilidade o caso, verificar as provas que forem carreadas nos autos do inquérito policial e, ao final, promover os indiciamentos que, se for o caso, né? E aí sim, daí passa para um segundo momento, que é a fase processual, daí cabe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, né? Definir os limites de pena, se houver ou não, né? Mas que tudo leva a crer que, né, ali houve uma falta de manutenção, a gente percebe nisso, né? E você limitar o número de pessoas, esse tipo de providência não é razoável para o Estado, sabe? Você, vou limitar a 20 pessoas, mas quem que vai controlar isso, tá? E se você pensar, né, de forma, né, vendo o lado positivo das coisas, pelo número de pessoas que caiu na água, né, pelo número de pessoas que caiu na água num rio de uma profundidade razoável, né? O rio estava num nível baixo no dia, né?
Depois nós tivemos uma chuva torrencial no domingo, o nível do rio subiu 3, 4 metros, né? A gente ter um óbito apenas, né? Claro, né? A gente tem que mensurar. A gente pode considerar que isso até foi algo, entendeu? Não foi uma tragédia tão grande, né? Porque se você tem 25 pessoas caindo na água, 30 pessoas caindo na água, muitas crianças, pessoas saindo de um carnaval, a gente teve, por esse momento até de carnaval, como havia bastante pessoas aos arredores, uma ação de salvamento muito rápida. Né? Com barcos que estavam na beira também. Se você pegar, por exemplo, um dia normal, essa ponte cai, um dia de vento, e tem 4, 5 pessoas ali, não é um momento festivo, por exemplo, você tem uma reduzida número de pessoas para salvar, né? Foi o que aconteceu na segunda-feira, já muitas pessoas próximas e teve uma ação coletiva de salvamento que possibilitou aí o resgate de quase todas as pessoas, né? Delegado, infelizmente, né, tivemos a morte de uma. O senhor está trabalhando na investigação, a gente não quer, enfim, colocar a carroça na frente dos bois, mas para mim, que sou leiga e a maioria dos nossos ouvintes, que crimes as pessoas responsabilizadas podem responder? Qual será ou qual a tendência do direcionamento do indiciamento? É homicídio culposo? Que outro tipo de crime pode ser que os responsabilizados sejam indiciados? Mariana, o inquérito policial foi instaurado, né? A princípio, nós instauramos o inquérito ainda na segunda-feira, né? Como nós não tínhamos ainda nenhum óbito confirmado, a princípio nós estávamos tratando de lesões corporais, né? Culposas, né? Mas agora, como nós temos um óbito confirmado, então esse caso passa a ser de homicídio culposo, tá? Isso, claro, o inquérito foi aberto para apurar, né, o homicídio culposo e, porventura, daqui a pouco, alguma situação envolvendo aí as prefeituras, né? Até porque nós temos que pensar o inquérito policial não só como uma ferramenta de responsabilização criminal, né? Esse inquérito policial, com certeza, vai ser requisitado por advogados, né, dessas vítimas aí, vai ser requisitado pelas procuradorias do município e do estado, em virtude de ações cíveis, né, que serão interpostas, né, contra a municipalidade, contra o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né. Isso são fatores que fogem também da alçada do inquérito, mas a gente sabe que é uma prova que é usada em várias esferas do direito, né, não só na esfera criminal. E no momento o foco é os agentes públicos envolvidos na fiscalização, manutenção da ponte, ou alguma das pessoas que estava em cima da ponte e que se balançou pode ser responsabilizada? Pois é, esse tipo de ação concorrente, né, a gente tem que analisar agora, né? Mas como eu já havia falado, são vários fatores que levam a esse tipo de acidente, né? Nós temos pessoas que são responsáveis pela ponte dentro das prefeituras, tanto de Torres quanto de Passo de Torres, né? E isso nós vamos ter que apurar agora quem que é o responsável por fazer a manutenção, porque isso não vem dessa gestão agora, né? Vem de outras, né, administrações municipais. Então, tudo isso tem que ser analisado com muita responsabilidade, né? Apurar as omissões, as culpas, daqui a pouco quem era o responsável por fazer esse tipo de manutenção, quem é o engenheiro responsável, né? Tudo isso vai ser apurado agora no corpo do inquérito, tanto pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né, quanto pela Polícia Civil de Santa Catarina. A gente está trocando informações constantemente desde o dia do fato, né? A gente tem trocado muitas informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Perfeito. Ian? Delegado, a família do Brian fala, né, que ele retornou, ele estava em Passo, como eu tinha até na abertura comentado, e voltou pela ponte exatamente porque ele relata a irmã, na madrugada do incidente, que a festa que ele estava havia terminado. A gente, passando os dias ali em Torres, recebeu vários relatos de que havia essa movimentação lá em Passo, que era uma festa em praça pública, com som alto, e que uma ação, segundo os relatos que a gente colheu, da própria Polícia Militar de Santa Catarina para acabar com a festa, baixar o som, causou essa debandada e muitos jovens resolveram ir à Praia Grande em Torres para curtir a festa ou o carnaval em si em Torres.
por isso o Brian, inclusive, teria se deslocado pela ponte. O que se sabe sobre isso? Há uma confirmação de que realmente a Polícia Militar realizou essa abordagem lá? Em que tom foi essa abordagem? Houve alguma confusão por lá? O que a polícia sabe? Sim, a Polícia Militar ela estava fazendo o patrulhamento, policiamento do carnaval de rua lá de Passo de Torres. Mas pelo que nós apuramos, essa dispersão ela ocorreu depois da queda da ponte, tá? Porque a hora que ocorreu o acidente, né, já havia terminado o carnaval lá, e essa dispersão ela ocorreu após a ruptura do cabo, tá? Então, a gente sabe que houve uma ação da Polícia Militar em função de perturbação do sossego ali por parte de foliões, né? Após o rompimento da ponte. Não teria sido isso que ocasionou a saída, né, dos foliões em direção a Torres. Mas a festa ali em Passo havia uma concentração muito grande de pessoas, né? Então, o dia do carnaval em si ali houve uma circulação muito grande de pessoas na ponte, né? Então, constantemente, tanto de Torres para Passo, né, para chegar até o evento e depois para o retorno, né? Perfeito. Delegado, bom trabalho. Uma pena que a gente está conversando sobre isso, né? E obrigado pelo seu carinho e seu tempo com a gente aqui. Tá aí o delegado Maurício Preto, então, delegado da Polícia Civil de Araranguá, em Santa Catarina, que junto com a Polícia Civil Gaúcha trabalha na investigação desse caso. O delegado, acho que o mais importante da entrevista, Potter, é que ele ressaltou que agora a investigação mira num caso de homicídio culposo com a confirmação da morte do Brian Grande. Mais pessoas na ponte, movimentos inadequados em cima da ponte, fragilidade na estrutura dela. Pelo que disse o delegado, a fragilidade maior era no lado de Torres, não de Passo de Torres, no lado gaúcho, não no lado catarinense. O Ian traz a informação que a família disse que o Brian não sabia nadar. Ali tem de 6 a 8 metros de altura, uma pituba, faz ligação com o mar, né? Então o corpo foi parar, inclusive... 3 quilômetros acima, né? Acima, em então Santa Catarina. Ele faz o fluxo contrário. E a pessoa desaparecida, infelizmente, agora é uma morte confirmada nessa tragédia, né? Esse acidente trágico aconteceu na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.